abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite a todos, sejam bem-vindos todos, graças a Deus. Igreja amada de Cristo. Saiba que você é, não é que você vai ser. Você é a igreja amada de Cristo, colaboradores da graça. Uma saudação aí a todos os colaboradores, a todos os nossos irmãos, todos os abençoados que têm colaborado aí para que a palavra corra e seja glorificada. Porque, na verdade, a palavra ela está correndo, está sendo glorificada. A palavra da graça. Veja bem que quando nós falamos aqui que a palavra corra, estamos falando do evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. A palavra que foi entregue ao apóstolo Paulo lá no paraíso. Não estamos falando de outra revelação, não estamos falando aqui de outro evangelho, que era o evangelho da lei, que era anunciado pelo apóstolo Pedro. Não. Quando nós falamos que a palavra corra, por favor, abençoados, nos entenda. Nós estamos falando da palavra da graça, o mistério que estava oculto desde os tempos eternos, mas que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Então eu gostaria aqui de agradecer a você, isso que tem participado, a você que tem nos assistido e principalmente a você que tem compartilhado as mensagens. Olha, você está contribuindo para que a oração do apóstolo Paulo seja realizada. Não é isso? Porque quando ele orou, ele disse assim ao Senhor: Senhor, que a palavra corra e seja glorificada. Por isso que nós estamos sempre aqui repetindo esse versículo, a 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele disse que orava com essa finalidade, não é isso? E nós estamos aqui exatamente fazendo isso, para que outros também entendam, que outros conheçam essa verdade, para que outros alcancem esse conhecimento, assim como nós alcançamos. E para isso é necessário ouvir. A única maneira de alguém acessar esse conhecimento, que já está, essa que é a verdade, esse conhecimento já está na mente dos filhos. Mas o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele disse que o conhecimento, o entendimento, o alcance dessa verdade, dessa palavra, ela vem de duas maneiras. Primeiro, você ouvindo. Quando alguém ouve, Deus mesmo que ilumina os olhos do entendimento, assim como fez conosco, aí então nós passamos a entender esse mistério que já estava em nós, porque essa palavra, para nós, ela não é nenhuma novidade, não é isso? Ela nos foi ensinada pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. O próprio Deus que imputou, ele mesmo imputou, que fique isso bem claro, não foi opção nossa, foi Deus mesmo que imputou esse conhecimento no espírito de todos os seus filhos, mas por causa dessa carne, esse conhecimento ficou abafado. Mas quando nós ouvimos, desperta em nós esse conhecimento, então nós passamos a entender e muitas das vezes nós até paramos e pensamos assim: poxa, parece que eu já conhecia essa palavra e conhecia, abençoados. Você foi ensinado pelo próprio Deus. Agradecemos aí a você também que já se inscreveu aí no nosso canal do YouTube. Temos bastantes inscritos, um número bem considerado, né? Mas precisamos aumentar esse número, porque esse procedimento de compartilhar as mensagens e se inscrever no nosso canal do YouTube, esse procedimento dá velocidade para que a palavra avance mais. Quando você compartilha, a palavra ela segue, vai alcançar mais uma pessoa. Quando você se inscreve lá no nosso canal do YouTube, você também está compartilhando, está participando para que outras pessoas também alcancem essa palavra. Somos a igreja de Cristo. É bom que isso fique bem claro, né? Isso, somos a igreja de Cristo. O pastor, por favor, gostaria que você, se por acaso não nos conhece, o meu nome é Neilton Cardoso e eu gostaria de passar essa informação para você, que é uma das informações mais importantes que nós fazemos aqui. O nome do nosso pastor, porque nós temos um pastor. O nosso pastor é Cristo. Porque, veja bem, pense comigo aí, por favor. Se a igreja é de Cristo, e é de Cristo, não é isso? Está escrito que ele comprou com sangue a igreja de Cristo. Logicamente, o pastor
só poderia ser quem? Cristo. O pastor, a igreja de Cristo, o pastor é Cristo. Se você está em algum lugar, veja bem, se você participa de algum lugar que tem alguém que se intitula pastor, se intitula dono da igreja e fala assim, olha, aqui é a minha doutrina, aqui tem que ser do meu jeito, aqui o modelo sou eu, a referência sou eu. Olha, abençoados, quem morreu na cruz, quem escreveu o seu nome lá no livro da vida, foi Cristo. Então, o pastor tem que ser Cristo, porque senão você não vai estar seguindo um pastor, você vai estar seguindo um mercenário. Bom, é o que diz o Evangelho. Falamos aqui do Evangelho da graça. O nosso assunto aqui é só esse, é o Evangelho da graça de Cristo. Então, o tema de hoje é um tema bem simples. Gostaria de deixar isso bem claro aí com os abençoados que nos acompanham, que têm aí nos dado essa honra, esse privilégio. O tema de hoje é um tema assim bem simples, porém muito importante, bem importante mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele disse que o crescimento, a transformação da nossa mente nesse conhecimento é de glória em glória, um passo de cada vez. Mas o que acontece? Um assunto que talvez para mim já seja assim, um assunto bem passado, né? bem tranquilo, mas de repente vai alcançar alguém que está bem no começo, e para ele se torna assim, uma coisa importantíssima, chocante até, não é isso? Eu me lembro quando a primeira vez que eu ouvi a respeito do Evangelho da Graça, uma abençoada, já até falei aqui umas 2 ou 3 vezes ou mais, quando ela disse assim para ela, boa noite, abençoado. Olha, para ela, aquilo ali já era um assunto assim, que ela já dominava, já conhecia, já estava bem crescida nesse conhecimento, mas para mim, aquilo ali foi uma bomba que ela mandou assim, no meu peito assim, e me fez assim extremamente feliz, e despertou aqui na minha mente alguma coisa diferente para mim. Mas para ela já era alguma coisa bem já passada. Da mesma maneira, são esses assuntos que nós tratamos aqui, que são assuntos assim, parece que são bem tranquilos, já bem passados, mas para muitos abençoados, nós temos recebido aqui correios de abençoados, comentando de assuntos aqui que já nós dominamos aqui há muito tempo, e abençoados aí felizes da vida, né? Alguns até falando assim, não é isso, mas é uma palavra, abençoada, que essa palavra não fica velha. A palavra diz que ela se renova dia após dia. E o assunto de hoje também é da mesma maneira. Um assunto já bem conhecido, mas de maneira muito importante. E vamos então aqui começar, que a hora já está passando, né? Já falamos demais, já perdemos aqui um tempo aqui nas saudações, aqui nos comentários. E vamos aqui dar início a esse assunto que se chama filhos no Espírito e não na carne. Veja bem, filhos, mas é no Espírito, porque filho nós somos, independente de você gostar, se você não gostar, se você entender ou você não entender, você é filho de Deus, mas é necessário que você entenda qual é a sua filiação, porque tem abençoados aí que pensam, né, que são filhos por causa da carne, porque se comportam bem, porque fizeram ali tudo certinho, e são um bom exemplo, e realmente existem abençoados que são um exemplo assim de pessoas, né, que você olha assim, como quando eu estava lá na religião, que via alguém assim bem comportado, né, que fazia tudo certinho, eu logo falava, poxa, só falta aceitar Jesus para ser filho de Deus. E não é isso, o caso não é esse. O filho é no Espírito, aqui dentro, na mente, não tem nada a ver com o seu comportamento, não tem nada a ver com a sua carne, não tem nada a ver com isso. É bom que você se comporte bem, não é isso? Porque você é um filho, mas não é que você se comportando bem, você vai ser filho. O caso aqui é diferente. E é sobre esse assunto que nós gostaríamos aqui de falar por pelo menos uns 30 minutinhos aqui, para despertar em você, assim como despertou em mim, o conhecimento da graça de Deus. Porque não sou eu que vou aqui te convencer. Como escreveu um abençoado aqui no Facebook, eu achei bem interessante, ele disse o seguinte, nós não estamos aqui para convencer a ninguém,
Não, pessoal, a nossa intenção aqui não é essa não, mas nós estamos aqui para te apresentar aquele que vai iluminar os teus olhos, aí ele vai te convencer. Porque a palavra é dele, o entendimento é dele, é ele que faz. O nosso papel aqui é só falar. Como alguém um dia falou para você, ele, Deus, iluminou teus olhos e você entendeu. Somos filhos no Espírito. Então vamos ler aqui, ó, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos, a igreja de Roma. E mais uma vez eu gostaria de incentivar você a pegar a sua Bíblia, pegue uma canetinha assim, ó, canetinha que eu tenho assim, ó, caneta, ó, papel, anote, para você conferir o que nós estamos falando, as referências. E hoje nós temos aqui bastante referências, é um pouco tempo, mas são bastante referências, para você ver que está escrito aqui no Evangelho da Graça de Deus, para você comparar, para você não ser enganado. Chega, abençoado, chega de ser enganado. Eu passei 35 anos, quase 35 anos, sendo enganado pela religião. Hoje, ninguém me engana mais, porque eu copio, anoto e confiro tudo que eu ouço por aí. Vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo 9, no versículo 8, diz assim, ó, isto é, leia aí por favor, me acompanhe, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, que os filhos da carne não são esses, não são os da carne que são filhos de Deus. Preste bem atenção. E ele diz aqui, continuando aqui o versículo, mas os filhos da promessa do Espírito são contados como descendência de Deus. E veja bem, pessoal, uma coisa bem interessante quanto a esse assunto é o seguinte, um certo dia, eu não sei quando que foi esse dia, mas eu sei que foi lá da eternidade, um dia da eternidade, esse aí, mas foi antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer qualquer coisa, antes mesmo dele falar assim, ó, haja luz, antes dele separar os rios, os mares, o dia da noite, antes disso, antes dessas coisas, Deus no seu coração, no seu querer, na sua vontade, que ele é soberano, né? Basta ele querer e acontece, porque ele é soberano, ele quis ter filhos. Olha que coisa interessante, porque até então ele não tinha filhos. Tinha Deus e tinha os anjos, mas Deus queria ter filhos. E Deus é antes de todas as coisas. Deus é antes de todas as coisas. Teve uma certa vez que Deus perguntou a um homem chamado Jó e perguntou para ele, onde é que você estava, Jó, quando eu botava lá as sapatas lá do firmamento da terra, quando eu botei concreto lá na sapata, no fundamento, que botei os alicerces, que estava construindo lá o mundo, aonde é que você estava? Jó não soube responder, porque Deus já era antes daquele corpo físico de Jó, mas Jó estava lá no espírito, não é isso? Mas Jó não sabia, porque Deus, ele é antes de todas as coisas. O homem natural, né? Eu, você, nós contamos a partir do nascimento. Agora, eu conto os meus dias desde o dia 11 de março para frente. Eu vou contando, porque o homem natural, porque a religião, na verdade, abençoados, a religião ela não conhece, não entende essa filiação de Deus, Pai e os filhos. A religião não conhece, não entende essa filiação. Onde o próprio Deus, veja bem, a filiação é assim, onde o próprio Deus que escolheu os filhos. Isso aqui que é uma coisa bem interessante, que você tem que estar bem atento a isso. Se você por acaso está chegando agora aqui nesse novo entendimento, agora que você conheceu a graça de Deus, uma coisa que você tem que estar aqui, ó, bem firme aqui no seu entendimento, que é Deus, foi Deus, não é? Foi, já aconteceu, foi Deus quem escolheu os seus filhos. E porque diz que a religião diz que é o homem que escolhe ser filho. Olha só, colocando aí aquele negócio chamado livre-arbítrio. Não sei se você já ouviu isso, né? Que o homem tem direito de escolher se quer ser filho de Deus ou se não quer ser filho de Deus. Olha que coisa tremenda, isso não funciona assim. Veja aqui, ó, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, é um verso bem conhecido aqui nosso, que ele tem assim, muitas informações. Eu gostaria aqui de chamar a sua atenção para o início desse versículo, nessa informação que diz assim, ó, os filhos de Deus participam
de carne e sangue. Veja bem que diz que participam. Os filhos não são carne e sangue. Porque se diz que você participa, e veja bem, abençoados, quando você chegou nesse corpo, quando você nasceu, veja bem, você já era filho. Porque está escrito aqui, ó, vamos ler aqui mais uma vez aqui, ó. Porque os filhos participam de carne e sangue. Os filhos, não é que você seja carne e sangue, você participa. Quando você nasceu, vamos repetir, quando você nasceu, você já era filho. Como assim? Filho no Espírito abençoado. Antes da fundação do mundo, quando Deus escolheu os seus filhos, Ele escolheu você lá no Espírito. Você, esse corpo de carne, não estava lá. Não foi na carne, foi no Espírito. Veja bem aqui, ó, Efésios, vamos ler aqui, ó, o versículo aqui. São versículos bem conhecidos. Eu falei aqui no começo que são, assim, é um tema bem simples, bem conhecido. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, quanto à escolha de Deus, quando Deus escolheu os seus filhos, como também nos elegeu nele. Como também nos escolheu nele. Quando que foi essa escolha? Segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos dele. Mas lá, esse corpo aqui que você está vendo aqui, ó, de camisa verde, não estava lá. O corpo não, mas eu que sou espírito, estava lá junto com ele. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a pátria dos filhos é os céus. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é o planeta Terra. Aqui é a pátria da nossa carne. Agora, o espírito, nós que somos espírito, a nossa pátria é os céus, diz aqui o apóstolo Paulo. E foi lá que Deus escolheu os seus filhos. Escolheu segundo o Espírito. Não escolheu segundo a carne. Porque a carne não estava lá. Não é que Deus não soubesse que hoje eu estaria aqui. Claro que Ele sabia. Se nós estamos aqui, é por ordem e determinação dEle. Mas quando Ele nos escolheu, diz aqui o versículo 4. Como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Agora, tem uma coisa, para estarmos diante dele, como está escrito aqui, ó, santo e irrepreensível, foi necessário, por um decreto de Deus, passar por um corpo de carne, como nós lemos aqui em Hebreus 2,14. Os filhos participam de carne e de sangue, foi necessário, porque, como nós falamos bem aqui no começo, Deus queria filhos iguais a ele. Olha só que tremendo. Deus queria filhos iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Porque antes lá da escolha, antes da fundação do mundo, o Espírito, que era um anjo, não é isso? Só conhecia o bem. Nós não conhecíamos o mal. Então o que foi que Deus fez? Nos fez participarmos de um corpo de carne para conhecermos o mal. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim o seguinte, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porque até então, nós que éramos filhos dele, os escolhidos, não estávamos nessa semelhança porque não conhecíamos o mal. Só conhecia o bem. Olha que coisa linda, não é isso? Mas Deus não queria assim. Deus queria filhos que conhecessem tanto o bem como o mal. Filhos de Deus conhecendo o mal. Deus o colocou em um corpo de carne. Por isso que nós estamos nessa participação. De repente você não sabe aí, não é isso? Por que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me colocou nesse mundo? Abençoado, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem alguma coisa determinada para você conhecer o mal. Porque o bem você já conhecia. Mas veja bem aqui, Romanos capítulo 7, no versículo 17, vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 7, no versículo 17. De maneira que agora, olha só como é que o negócio funciona, se não foi Deus que te colocou nesse corpo de carne. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, a desobediência que habita em nós. Porque eu sei, olha só, que em mim, isto é,
na minha carne, se corrigiu o apóstolo Paulo, porque em mim é o Espírito, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, conhecer o bem. O querer está em mim, eu conheço o bem, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque estamos dentro de um corpo de carne, e somos assim, participamos desse mal para conhecermos esse mal. Existe uma luta, abençoados, uma luta em nós, porque estamos em um corpo diferente da nossa natureza. Veja bem que o apóstolo Paulo diz aqui, o bem que está em mim, porque na nossa natureza é o bem, é o espírito, mas nós estamos participando de um corpo de carne que só quer o mal. E essa foi a intenção de Deus, não se engane. Isso aqui não foi um acidente. Não foi que você errou, que você pecou, não. Isso foi um propósito de Deus. Você tem o corpo exatamente como Deus determinou, para participar do bem e do mal, para conhecer o bem e o mal. Só que tem um detalhe, você não é esse corpo aqui. Veja só, 2 Coríntios, vamos aqui a 2 Coríntios, olha só que você não é esse corpo, no capítulo 4, no versículo 7, porque de repente, não é isso? Eu conheço abençoados, temos visto abençoados que estão perdidos aí na vida, porque não sabe o motivo e a razão de estar aqui, né? Estão perdidos aí na mente. Tem alguns abençoados que tiram até a própria vida, porque ficam assim numa situação tão tremenda, porque se acham, olha assim para se ver no espelho e ver aquilo ali, e olha, abençoado, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria. Você não é essa coisa linda, maravilhosa que você vê no espelho. Não. Você é alguma coisa muito mais excelente do que isso que o espelho te mostra. O espelho é muito mentiroso. Ele não te mostra a verdade. Você quer saber da sua verdade? Saber quem é você? Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, temos, porém, olha só que coisa linda. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro? Tesouro somos nós, o Espírito que Deus colocou aqui, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus escolheu para filho no Espírito. E o vaso de barro? Esse corpo de carne aqui que ele escolheu para que pudéssemos participar, conhecer o mal, porque o bem nós já conhecíamos, mas o filho é aqui, o tesouro. Mas para que isso? Para que a excelência, a glória do poder seja de Deus. Nós não temos glória nisso. Ele está dizendo aqui, eu não escolhi esse corpo não, abençoado. Eu não escolhi, é muito débil esse corpo aqui, mas não fui eu que escolhi. Foi Deus que pegou esse espírito aqui que está te falando e colocou aqui. Olha, não se aborreça, não entre em desespero, não atente contra a sua própria vida por causa do corpo que você tem, por causa das debilidades que estão aqui te apresentando e te levam a fazer coisas. Não. Deus mesmo que te colocou aqui. E você não é essas debilidades. Você é o Espírito. E Deus tem um propósito aí nisso aí, abençoado. A glória e a honra é dele. Diz mais aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Imagina, se eu tenho um corpo assim, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, que não errasse em nada, tudo que eu fizesse desse certo, e nunca falasse besteira, nunca me aborrecesse com ninguém. De quem seria a honra? De quem seria a glória? Seria a minha, porque eu não faço nada errado, mas o caso aqui não é esse. Deus não divide a sua glória com ninguém, abençoados. O que você precisa é entender a sua natureza, entender as debilidades desse corpo e saber que é Deus mesmo que te colocou e que o Filho não é isso que você vê. O Filho é o Espírito que está aqui dentro do seu corpo. Temos aqui um tesouro dentro de um vaso de barro. Participamos de um vaso de barro. E tem vaso aí, né, que é tremendo, né? É bem barro mesmo. Mas é Deus que colocou. Nós somos o Espírito, filhos de Deus. Entenda bem isso. O Filho é o tesouro. Essa é a mensagem que nós temos para você essa noite, que Deus colocou aqui no nosso coração, no nosso espírito, não é isso? Que você não é isso, porque esses dias, sabe, abençoado, o que aconteceu, da onde que Deus me trouxe para falar desse assunto?
Porque esses dias, uns 4, 5 dias atrás, eu tive a oportunidade de passar quase uma semana dentro de um hospital. E você imagina o tipo de carne que se vê dentro de um hospital. E era no setor de trauma. Imagina, eram pessoas quebradas de todo jeito, pessoas tortas. Tinha um abençoado lá que estava com a perna assim para cima, que dava até vontade de chorar. E o Espírito, esse Espírito que está em mim, o mesmo que está em você, me levou a pensar: calma, que você não é isso aí que você está vendo. Não é isso, não é esse que é meu filho. Isso aí é uma participação. Um vaso de barro que por algum motivo às vezes se quebra. Um abençoado lá, bem vizinho lá do meu parente lá, foi andar de moto, o vaso não aguentou, quebrou a perna. Por quê? A honra não pode ser dele, a honra é de Deus. Mas o Espírito está ali dentro, ali perfeito. Então, me levou a falar a respeito desse assunto. Mas nós somos o Espírito e o nosso Pai é o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 12, vamos ler aqui, onde fala aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 9, olha só como é que ele fala. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, não é isso? Nós temos nossos pais segundo a carne, papai e mamãe, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, nós os respeitamos e obedecia. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E quem é o Pai dos Espíritos? O próprio Deus, que te escolheu, que te predestinou, que te criou desde antes da fundação do mundo. Esse corpo de carne tem o pai, tem a mãe dele, né? A minha mamãe está ali dentro, ali me assistindo, meu papai já não está mais, já voltou lá para o Pai dos Espíritos, mas temos aqui o Espírito, que é o nosso Pai, que é o próprio Deus. É isso que nós estamos querendo aqui te falar. Na carne, abençoados, essa carne nunca, veja bem, a carne nunca vai ser filho de Deus. Não adianta você querer fazer coisas, não é isso? Para não, vou fazer as coisas aqui certinha. Não. A filiação, a nossa paternidade, quanto a Deus, quanto a Pai, é no Espírito, aqui dentro, aqui, bem tranquilinho, bem, não é isso? Porque a religião, ela nos leva, pelo menos a mim, eu tenho certeza que a você também, nos leva a fazer coisas com esse corpo, querendo ganhar a paternidade, querendo que Deus faça uma certidão de nascimento e nos chame como filho. Isso não vai acontecer, abençoado, porque Ele já nos fez filhos aqui no Espírito. Não tem nada a ver com carne, nada a ver na carne. Nunca vamos ser filhos de Deus. Agora, é o seguinte, o filho, isso aqui que é a grande dificuldade da religião, não é isso? O filho não se vê. O que se vê é a participação. Quando você olha para mim, você não vê o Filho de Deus. Você vê o que você está vendo? Você vê a participação, você vê o vaso, não é isso? Às vezes você pode gostar, às vezes pode não gostar. Você está vendo a carne, mas o filho mesmo não se vê. E a religião, ela julga o filho pelo vaso. Isso aí que é o caso sério, não é isso? E ainda diz assim, ó, se é um bom vaso, não é isso? Aí esse é filho, esse é abençoado, ó, nunca traiu a mulher, né? Nunca traiu o marido, nunca atrasou uma conta de luz. O abençoado todo mês ali paga certinho. O nome dele nunca foi para o SPC, nunca bebeu, né? Esse vaso é muito bom, ele é o filho. E agora, quando é um mau vaso, faz tudo errado, vive aí na vida torta aí, como muita gente diz, esse não pode ser filho de Deus, porque a religião, ela julga pelo vaso. O julgamento, abençoado, não é pelo vaso. O vaso não vai ajudar em nada. É aqui, ó, no Espírito, Romanos. Volte aqui a Romanos, no capítulo 8. Olha só o que diz aí Romanos, antes da 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 6. Olha só o que diz aqui. Vamos ler aqui. 6 está aqui, ó. Diz assim, ó. Por quê? Olha, para você que quer filiação, quer
segundo a carne, que você fica cobrando aí os irmãos segundo a carne. Você não pode ser filho de Deus porque faz tudo errado, ou então você é filho de Deus porque faz tudo certo. Olha só, versículo 6. Porque a inclinação da carne, aqui do vaso, é morte. Olha só. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o versículo 7. Portanto, a inclinação, a vontade da carne, porque essa carne, esse vaso tem umas vontades, não é isso? É inimizade contra Deus. Olha só, inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, esse vaso, esse corpo, nem em verdade o pode ser. E o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em outras palavras, a carne nunca pode ser filha de Deus, porque é inimizade contra Deus. Segundo a carne, não há filiação. O que é a segunda carne contra Deus? Inimizade contra Deus. E nada do que você faça, abençoados, nada do que você faça vai mudar essas coisas. Porque a carne é inimiga, sempre vai ser inimizade contra Deus. Mas a filiação, o filho, é o Espírito. Filhos no Espírito e não na carne. Somos filhos dele no Espírito. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Vamos ler aqui esse versículo que é super conhecido nosso. Sabemos até quase já de cor, né, de tanto que nós lemos essa palavra do nosso Pai. Porque é do nosso Pai a gente lê sempre, lê toda hora, não é isso? 10, 4, 10, 14, diz assim, ó. Hebreus 10, 14 fala assim. Por quê? Porque falando do sacrifício do nosso Pai lá na cruz do Calvário, né? Quando ele quitou, ele pagou uma dívida que havia lá, que ele mesmo lá que colocou, ele mesmo que tirou, diz assim, ó, porque com uma só oferta aperfeiçoou, olha só, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Veja que o Filho de Deus, ele é perfeito para sempre. O Espírito, que é o Filho, diz aqui que a oferta, o sacrifício, o preço que foi pago, nos fez perfeitos para sempre. Não é quando você faz um jejum, não é quando você vai a um culto de libertação, não é quando você levanta a sua mão e aceita Jesus. Não, abençoados. O Filho de Deus, o Espírito, está escrito aqui, ó, porque com uma só oferta, ou uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou. Já aperfeiçoou. Olha a terminologia aqui do verbo. Já aconteceu, está no passado. E é para sempre. Para sempre. Os que são santificados. Acabou. A salvação eterna, abençoado. O nosso espírito, ele está salvo para sempre, porque é perfeito para sempre. Um versículo que nós também aqui lemos bastante. Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui mais uma vez. Abra a sua Bíblia, por favor. O versículo é o versículo 8. Eu tenho certeza que se você já nos assistiu pelo menos uma vez, você já ouviu nós lermos esse versículo, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Bem, se não vem de mim, então não tem obras, não é isso? É dom de Deus. E o versículo 9, não vem das obras. Para ter obras, está falando aqui da carne. Não tem obras com essa carne para ser filho de Deus. Para que ninguém se glorie. O versículo 10. Porque somos feitura sua. E quando diz somos, está falando do Espírito. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus mesmo preparou para que andássemos nela. O Filho de Deus é abençoado. Veja bem. A religião ela prega muita obra, né? Diz que você tem que fazer, que tem que acontecer. Mas o Filho de Deus, ele já vem pronto, já vem perfeito. Aqui, ó, nós que nascemos depois da cruz, depois do sacrifício lá que fala em Hebreus 10, 14, nós já nascemos prontinho, perfeito. Como dizia aí um apresentador de televisão bem antigo, né? Quem é bom já nasce pronto, né? Esse é o nosso caso. Nós somos bons aqui no Espírito, porque o nosso Pai nos fez bom lá na cruz, perfeitos para sempre. E quando você nasceu aí na barriguinha da sua mãe, esse Espírito que estava dentro desse vaso, já chegou aqui, ó, perfeitinho. 2 Timóteo, vamos ler também. É importante esse verso aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1,
o versículo 9, ele fala assim, 1:9, 2 Timóteo 9, que nos salvou, olha só, veja bem, que nos salvou, olha a termologia do verbo, já passado, já aconteceu, nos salvou e chamou, já aconteceu, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Então não tem corpo de carne nessa história, abençoado. O chamado, a vocação, a salvação, é tudo aqui, tudo no Espírito. Ele fez tudo por nós, nos fez perfeitos para sempre, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes que você pudesse fazer qualquer coisa com esse corpo para atrapalhar ou para ajudar a Deus. Imagina, ele já havia escolhido todos os seus filhos. Boas obras ou mais obras não nos fazem filhos de Deus, nem nos tiram da filiação. Você vai ser sempre filho, passe o que passe, aconteça o que aconteça, porque os filhos não são segundo a carne, somos filhos no Espírito, e as obras da carne não podem alcançar o teu espírito. E temos que abrir aqui um parênteses nisso, para falar a respeito desse assunto, porque sempre quando nós falamos a respeito de obras, tem sempre um abençoado que nos pergunta, posso fazer tudo então, se não atrapalha e nem ajuda? Pode, abençoado, pode, mas você tem um pai, que é o Pai dos Espíritos, que vai te corrigir, porque está escrito lá em Gálatas 6:7, que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, tudo que você plantar, você vai colher, tranquilo, mas deixar de ser filho, porque você se comportou mal, abençoados, não vai, porque ele diz isso, ele não vai deixar de ser filho. Porque na cruz, veja bem, que na cruz, Cristo pagou o preço pela nossa participação ali na cruz. Ele esteve lá, morreu, ressuscitou, e essa participação, por causa dessas debilidades que tem aqui, ele pagou um preço. Então pode ficar tranquilo que você nunca vai deixar de ser filho. Agora, o que você fizer de errado, você plantar errado, você vai colher o quê? Certo? Não, você vai colher errado, mas deixar de ser filho é impossível. E veja bem, Cristo morreu, isso aqui é importante porque é tudo contrário da religião. Tudo contrário, porque eu me lembro bem, eu conheço bem, já falei aqui algumas vezes, eu passei alguns anos lá na religião, e essas coisas que eu falo, eu mesmo fiz lá, até que os meus olhos foram iluminados. A religião diz o contrário, Cristo morreu, não foi para nos tornar filho. Não, abençoado. Ele morreu porque sempre fomos filhos. Quando ele morreu ali na cruz, não foi para dar oportunidade, eu vou morrer aqui e vou ver quantos filhos. Não, nada disso. Quando ele passou ali, naquele sacrifício, ele já estava com tudo definido. Os meus filhos, como diz lá o irmão lá que se reúne aqui com a gente, ele fala, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, porque o preço foi pago exato, nem mais, nem menos. Ele morreu porque somos seus filhos no Espírito desde antes da fundação do mundo. E isso, abençoados, isso aí não vai mudar, não vai mudar. E mais, quem é filho nunca deixa de ser filho no Espírito, porque o Espírito é eterno, nunca vai acabar. Esse corpo aqui, como disse lá o mais sábio, não é isso? Quando morrer, vai para o pó. Mas aqui o Espírito, esse vai voltar para Deus, porque foi Ele que determinou assim. Ele nos fez filhos no Espírito. Vamos aqui estar sempre repetindo isso, porque eu vi por mais de 30 anos lá na religião o contrário, que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que me esforçar para ser filho de Deus, por causa das minhas obras. E não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz que antes da fundação do mundo, Deus havia me escolhido por filho e me colocou dentro desse corpo aqui, porque eu sou filho. Agora, eu tenho que me comportar para andar aqui bem. O Espírito abençoado é para sempre. Porque se fosse na carne, um dia nós deixaríamos de ser filho de Deus. Porque se a filiação fosse segundo a carne, um dia eu deixaria de ser filho, porque essa carne vai se acabar. O meu vovô, por exemplo, que partiu lá para o pai, ele morreu, já tem uns 40 anos,
o corpo dele não existe mais. Então ele já teria deixado de ser filho. E não pode, porque ele é filho, é no espírito. Meu vovô, assim como meu pai, eu, meus irmãos, nós somos filhos, aqui, ó, segundo o Espírito. Marcos, lá no capítulo 14, no versículo 38, não é evangelho, no livro histórico, Jesus de Nazaré disse lá uma coisa bem importante. Diz que o Espírito, que é o Filho, está pronto. Prontinho, perfeito. Agora, a carne, essa participação, abençoados, não aproveita para nada. Assim quanto a filiação, não é isso? Quanto a ser filho de Deus, não serve, não vai chegar nunca, não tá habilitada, essa carne não está habilitada para ser filho de Deus, ela está habilitada, ela foi criada para guardar, para vestir o filho que é você, que está aí dentro. Agora, ela querer ser, não, a religião mentiu para você. Isso que eu gostaria que você entendesse. A religião mentiu para você quando disse que você teria que se esforçar, fazer boas coisas com esse corpo para ser filho de Deus. E isso, me desculpe, meus irmãos, isso é mentira. Não, você sempre foi, você já nasceu sendo o filho de Deus. E isto, abençoados, o filho no espírito, não pode ser filho na carne, de maneira nenhuma. Romanos capítulo 8, versículo 16, volte aí por favor, mais um versículo aqui, já estamos aqui chegando no final. Romanos 8, 16, diz assim, ó, 8, 16, fala assim, aqui está. O mesmo Espírito, olha só, o mesmo Espírito testifica, Espírito, hein? Não é carne, testifica com o nosso Espírito, falando do Espírito de Deus, que somos o quê? Filhos de Deus. Isso é uma coisa de espírito para espírito, não é de carne para espírito. Não testifica com carne. Testifica, dá testemunho, combina, sabe o que é combinar? Estão de acordo com o Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor, aquele que está unido a Deus, é um espírito com ele, não é uma carne com ele. É um espírito com ele. E diz mais, porque Deus é Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é o Espírito. Somos filhos dele no Espírito, tranquilo, e não é na carne. Amém, pessoas? Eu recebo que você tenha entendido o que nós temos aqui, temos falado, como nós falamos aqui no começo, um assunto bem simples, bem tranquilo, mas muito importante, porque tem abençoados, eu já tive a oportunidade de até ficar triste, né, de ver abençoados tirando a própria vida, porque não conhecia a própria identidade, queria, se esforçavam para agradar a Deus, e quando via uma seladazinha aí, né, tipo assim, uma bebedice, né, um adultério, uma coisinha desse tipo assim se desesperava, achando, como é que pode um filho de Deus cair no negócio desse, fazer uma obra dessa? Não, abençoado, não foi o filho de Deus que adulterou. Quem adulterou foi a carne que guardou o filho de Deus. Como faltou conhecimento para você, deixou a carne se levar. Mas com conhecimento, não, aí o filho vai bem, mas você não é, o filho não é a carne, o filho é aqui, o espírito. Agora, os filhos que são espíritos precisam o quê? De informação. Precisa do evangelho da graça. Porque é a única maneira de você controlar esse carro, frear esse carro. Sabe um carro descendo a ladeira e sem freio? É esse corpo, se não for o evangelho da graça aqui na nossa mente. Porque esses desejos que todo mundo sente, nós sentimos também. O que faz nos frear? Nos comportarmos de maneira digna do chamado que nós tivemos de ser filhos de Deus no Espírito? É o Evangelho da Graça, o conhecimento da graça de Deus, que nos leva a nos comportarmos bem. Às vezes, claro, né, por causa desse corpo aqui cheio de debilidade, a gente dá uma escorregadinha, mas nos acertamos bem, nosso Pai nos corrige, sofremos as consequências quando nós erramos, mas não deixamos de ser filho. Então, os abençoados precisam de informação do Evangelho da Graça,
Participe conosco, abençoado. Participe conosco, divulgando essa informação, porque é necessário que essa informação alcance o entendimento dos nossos irmãos. Compartilhe aí, né, as mensagens, fale aí com o seu vizinho, fale aí com o seu amigo lá do trabalho, sem brigar com ninguém, né, tranquilamente. Mostre aqui para ele o Evangelho da Graça, não é isso? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe as mensagens para que a palavra, o conhecimento corra e seja glorificado e alcance a outros. É necessário que os nossos irmãos sejam libertos dessa mentira aí da religião. Imagina só que coisa triste, não é isso? Um abençoado passar a vida aí, anos e mais anos, se esforçando por uma coisa que nunca vai conseguir. Porque é impossível, a carne, nós lemos aqui, é inimizade contra Deus. Por mais que você se esforce, por mais coisas certas que você faça, não vai conseguir, sabe por quê? Porque Deus já conseguiu, Deus já colocou você, o seu nomezinho, sabe? Está lá escrito lá no registro lá de Deus, lá como filho. E não é a carne, é o Espírito que está aqui dentro. Então, abençoado, eu te convido aí a participar conosco aí, a você compartilhar as mensagens, se inscreva aí no nosso canal, porque, olha, a gente fica triste de ver os filhos aí fazendo coisas assim que não está de acordo com o Evangelho da Graça. E a única maneira de parar isso é o abençoado entendendo o Evangelho da Graça de Deus. E para isso, não é isso? Deus mesmo conta conosco aqui, para que os seus filhos entendam e vivam de acordo com o chamado que receberam do nosso Pai. Abençoado, eu recebo que hoje já é o melhor dia da sua vida, que essa semana tudo lhe vai bem e que você se comporte de acordo com o Evangelho da Graça. Porque, e se acontecer, né? Às vezes acontece, não, calma, tranquilo, você tem um pai que vai lhe corrigir e de acordo com o Evangelho você vai seguir muito bem e jamais, de maneira alguma, em hipótese alguma, você vai deixar de ser filho dele. Salvos para sempre, filhos para sempre. Abençoados com todas as bênçãos, até uma próxima oportunidade. Abençoados.